obediência de Saul. O povo queria um rei. O povo pedia um rei, um líder, e não olhou para Deus. Como eu estava falando aqui numa oração, né? Para nós não importa os líderes desse mundo, Rússia, Estados Unidos, seja o que for, OTAN, não interessa para nós os líderes desse mundo. O que interessa para nós é Deus. Nós estamos focados em quem? Em Deus. Nós dependemos de Deus. Amém? E o povo aqui queria um rei humano, um rei homem, falho, pecador, para liderar eles. E Deus concedeu Saul para eles. E Deus levantou Saul como rei de Israel. Então, no capítulo 15, fala sobre a desobediência de Saul e a sua rejeição. Aqui mostra que quando uma pessoa, ainda que ela seja de Deus, mas ela começa a desobedecer a Deus, Deus tira ela fora. Ela sai fora do povo de Deus. Ela sai do meio do povo de Deus. Amém, gente? Nós somos o povo de Deus espalhado por esse mundo. Aqui tem um pouco, na outra igreja tem mais um pouco, na outra tem mais um pouco. Alguns dentro da igreja não são de Deus, estão só frequentando a igreja. Os de Deus são aqueles que estão vivendo o quê? Uma comunhão com Deus, uma aliança com Deus, que fizeram uma aliança com Deus, que vivem na obediência à sua palavra, que guardam as suas leis no coração, como diz ali em Josué: cuidar e guardar as minhas leis no teu coração, para que tu prospere, para que tu vença, para que tu vá em frente. Então veja só a necessidade que há de nós guardar as leis de Deus dentro do nosso coração, para que nós possamos vencer. Ele mesmo avisa Josué: tu vai agora ficar no lugar de Moisés para conduzir esse povo, mas cuida, Josué, cuida em guardar as minhas leis dentro do teu coração, não te desvia dela, nem para a direita nem para a esquerda. Cuida em guardar ela dentro do teu coração, para que tu vá bem, para que tu prospere, para que tu vença os inimigos. E a Bíblia toda nos mostra isso. E quando o povo de Deus estava na obediência, eles venciam os inimigos. Mas quando o povo de Deus deixava de obedecer a Deus, eles perdiam as batalhas. Amém? Será que a Bíblia diz que Deus ele não muda, ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre? A Bíblia diz que Deus não muda, o que Deus fez no passado ele faz hoje. E o que Deus disse no passado ele diz hoje para nós a mesma coisa. Se aquele povo, quando desobedecesse a Deus, saiu da presença de Deus, hoje é a mesma coisa. Se nós desobedecer a Deus, nós vamos sair da presença de Deus. Mas se nós obedecer e guardar as leis do nosso coração, como está escrito, nós vamos vencer. Porque Ele passa a ser com a gente, amém? Passa a ser com nós. Então diz Samuel a Saul, capítulo 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Atenta, pois, agora as palavras. Vai passar a ser rei sobre o povo de Israel. Então atenta agora as palavras do Senhor. Não faça como tu quer, não faça do teu jeito, mas faça do jeito que Deus está mandando tu fazer. Amém? Faça do jeito que Deus quer que tu faça, Saul, para que tu vá bem. Então é o que diz Samuel disse aqui. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei, e sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Então Deus está dizendo: olha, vou castigar o rei Amaleque e o exército de Amaleque pelo que ele fez contra Israel. Esse opôs a Israel no caminho quando esse subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. Vê que Deus estava mandando Saul pegar Israel e ir lá lutar contra o rei Amaleque e seu exército e vencê-los. Então diz assim: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que ele tiver. E nada lhe pobres, preste atenção no que Deus está falando. E nada lhe pobres. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Veja que Deus, quando Ele tem um povo para o inimigo dele, no passado Ele mandava que o Israel, o povo dele, destruísse aquele povo e tomasse posse das terras daquele povo, das coisas daquele povo. Mas aqui, nesse caso, Deus não estava mandando Saul fazer isso. Deus não estava mandando Saul se adorar das riquezas de Amaleque, das coisas que aquele povo tinha, das coisas materiais, né? Aí diz assim: Saul convocou o povo e os contou.
em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e sai do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque os atos de misericórdia para com todos os filhos de Israel. Aqui nós vemos que esse povo, não os amalequitas não teve misericórdia com Israel quando eles estavam passando pelo deserto, quando eles estavam saindo do Egito. Mas esse povo, Deus poupou ele por causa que eles ajudaram Israel. Por isso que a Bíblia diz, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então todas as pessoas que nos abençoam também são abençoadas. Como aconteceu com Raabe, né? Raabe, ela escondeu os espias. Quando houve aquela perseguição em Jericó, ela escondeu os 2 espias, e por ela ter feito isso agradou a Deus, por ela ter cuidados com os filhos de Deus. Por ela ter cuidado com o povo de Deus, Raabe também, né, passou a ser o povo de Deus, a prostituta, né? Então veja só que Deus ele passa a ter misericórdia daqueles que nos abençoam, daqueles que têm cuidado de nós. Agora imagina daqueles que se levantam contra nós. Imagina daqueles que nos amaldiçoam. Imagina daqueles que querem o nosso mal. Imagina daqueles que nos chamam de ladrão, disso, daquilo, de profeta do diabo, como muitas vezes nos chamam. Imagina esses, né, que em vez de fazer o bem para nós, querem o nosso mal. Com certeza não irão bem também. E disse aos queneus, né, então, ide-vos retirai e sai do meio dos amalequitas, para que eu não vou destrua juntamente com eles, porque os atos de misericórdia para todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, preste atenção em cada palavra que eu estou falando. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, já começou a fazer coisa errada. Porque a ordem de Deus é que ele matasse esse rei. E aqui já tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, tomou vivo. Começou a desobedecer a Deus. Veja o fim que ele vai ter depois. Então feriu Saul os amalequitas, né? Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Então ele destruiu o povo, mas poupou o rei. E Saul e o povo pouparam Agag. E o melhor das ovelhas, começou a pegar coisas para ele, adquirir os bens do rei Agag, né? Dos amalequitas. Então ele diz aqui que Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, dos bois e animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, a hora que Deus chamou Samuel e disse para Samuel, Samuel, eu me arrependo de ter levantado Saul. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Por isso nós temos que prestar bem atenção no que Deus quer que a gente faça, né? Fica atento ao que Deus quer que a gente faça. Por isso que sempre o povo do passado dizia, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Tipo assim, ó, eu estou aqui, faz o que você quiser. Porque eu estou aqui para fazer a tua vontade, não a minha. Eu estou aqui para fazer o teu querer, não o meu. Então Deus tinha mandado que Saul fosse lá para acabar com todo aquele povo, né? O Agag e todos os amalequitas, e que não trouxesse nada do que era deles. Saul fez tudo ao contrário, né? Trouxe o rei Agag vivo, desobedeceu a Deus, fez o que ele quis. Por isso que muitas vezes a gente faz aquilo que a gente quer e acaba não sendo abençoado, porque a gente não fez aquilo que Deus queria que a gente fizesse. Amém? Porque a gente faz do jeito que a gente acha que deve ser. E o nosso jeito de achar sempre deu tudo errado na nossa vida. Foi o nosso jeito de achar que nos levou à desgraça. Foi o nosso jeito de achar que nos levou aos vícios, que nos levou à perdição, que nos levou à ruína, que nos levou a ser um perdedor nesse mundo. Foi o nosso achar. Foi o nosso querer fazer do nosso jeito. Mas quando a gente faz do jeito de Deus, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E Deus fala para Samuel, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. E que quando a gente desobedece a Deus, para Deus, tu deixou de seguir ele. Quando a gente desobedece, vê que ali está escrito, deixou de me seguir. Ele acabou de desobedecer a Deus,
de desobedecer a Deus, e Deus está dizendo, ele deixou de me seguir. Vê que a gente quebra a aliança com Deus, quando a gente desobedece a Ele, deixa de seguir a Ele. Então ele diz assim, arrependo-me de ter constituído ele rei, quando deixou de me seguir. E não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, anunciou-se aquele que chegou, Saul, ao Carmelo. Eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e esse lhe disse, bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Ainda estava o quê? Mentindo, né? Ainda estava tentando enganar Samuel. Encontrou Samuel no caminho e disse, bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel, mas que barulho é esse que eu estou ouvindo de ovelhas? Que barulho é esse de ouvir nos meus ouvidos? E mugido de bois que eu estou ouvindo? Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Veja que a intenção de Saul era trazer esses animais, preste atenção nisso. A intenção de Saul era trazer esses animais para sacrificar a Deus. Mas Deus pediu. Deus pediu. Por isso, quando a gente faz sacrifício com coisas sujas, isso não agrada a Deus. Sacrifício sujo, coisa feita de qualquer jeito, isso não agrada a Deus. Isso não chama a atenção de Deus para nossas vidas. Então disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul, fala. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Quer dizer, tu sendo uma pessoa tão pequena aos teus olhos, Deus não te colocou como rei de Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois não atentaste à voz do Senhor, para te lançar, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Amém, gente? Veja que quando nós desobedecemos a Deus, isso desagrada e entristece a Deus. Moisés, ele foi um homem muito usado por Deus. Deus usou ele para tirar o povo do Egito. Moisés fez muitos milagres em nome de Jesus, em nome de Deus. Abriu o mar vermelho, orou, o mar vermelho se abriu. Muitas maravilhas aquele povo viu através da comunhão entre Deus e Moisés. Mas por uma só desobediência de Moisés, ele quase que perdeu a salvação. Embora ele era muito usado por Deus. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus não olha para o teu passado, Deus olha para o teu presente. O que tu fez no passado não interessa. Ah, mas Moisés foi muito usado. Não interessa, interessa o que ele fez agora. Porque Deus disse para ele assim, que o povo tudo queria beber água, estava sedento, estava com sede no deserto, né? E Deus disse para Moisés, toca na rocha, e da rocha vai sair água para eles beber. Deus mandou fazer isso. E Moisés estava furioso com o povo, todo reclamando em volta dele, e ele por um momento se atacou e disse, vocês pensam o quê? Que eu vou tocar nessa rocha e vai sair água? Quando que na verdade ele era para dizer, ó, Deus mandou tocar na rocha, vai sair água para vocês beberem. Ele desobedeceu a Deus, e por um instante ele quase perdeu a salvação dele, se ele tivesse se arrependido disso. Então não adianta às vezes pastores, vai ter anos de altar, e não interessa para Deus. O que interessa é como está a vida do pastor hoje. Mas o membro da igreja, mas eu tenho anos de igreja, não interessa, interessa como está a tua vida hoje, diante de Deus. O que tu fez, passou, ficou para trás. Tanto na vida errada que tu teve, como nas coisas boas que tu teve. Isso não me levará em conta diante de Deus, porque o que importa para Deus é como está a tua vida agora, hoje. Porque não adianta uma pessoa ter sido fiel a Deus a vida toda, e aí nos últimos dias agora deixou de ser fiel, ela quebrou a aliança. O que importa para Deus é como ele está agora, ela quebrou a aliança. O que ela fez no passado não interessa mais. Amém, gente? Então diz assim, por que pois não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel,
Pelo contrário, deu ouvidos à voz do Senhor e seguiu o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruiu totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifícios, em ofertas e holocaustos, quanto em que obedeçam a sua palavra? Deus tem muito mais prazer em que a gente obedeça a palavra dele, que uma oferta que a gente traga para a igreja. Que um sacrifício que a pessoa faça, um voto que ela faça, como esse que a gente fez no cajado da semana passada. Para Deus ele importa muito mais que tu esteja obedecendo a ele, que esse voto que tu fez do cajado. Que tu esteja obedecendo. É o que Samuel está dizendo aqui. Porém, como Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifícios, holocaustos, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, a rebeldia de uma pessoa, porque uma pessoa que se rebela contra Deus, uma pessoa que é rebelde à voz de Deus, que não obedece a Deus, que não faz o que Deus manda, que não faz o que Deus pede para ela fazer, ela está se rebelando contra Deus. Ela está dizendo aqui, ó, porque a rebelião para Deus é como o pecado da feitiçaria. É a mesma coisa, é como o pecado da feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, que são as imagens de esculturas, né, que a gente vê muitos católicos lá, né? Culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Vê só? Como tu rejeitou a palavra de Deus, Deus também te rejeitou. Aí as pessoas lá no Facebook falam assim: ah, mas Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. E o amor de Deus nunca vai fazer com que ele erre. Não é porque ele ama uma pessoa que Deus vai errar e vai deixar de ser Deus. Porque o dia que Deus errar por causa de uma pessoa, Deus deixa de ser Deus. Ele só é Deus porque ele está acima de tudo e de todos, porque ele é o único perfeito. Por isso que ele é Deus. Ah, mas ele é amor, mas por amor e pecar, porque ele ama uma pessoa, ele deixa de ser Deus. Deus, primeiro ele é justiça, e nunca vai deixar de ser justo. Nunca vai deixar de ser justo, nunca vai deixar de ser justiça por causa de uma pessoa, porque ele ama, porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador que não conhece a palavra. Deus diz que ama o pecador que não conhece a palavra, que não sabia, que não podia fazer e fez. Deus ama, ele não sabia, ele está na inocência. Mas não é por causa desse amor que Deus ama o pecador que não sabia, que Deus vai pecar por causa dele, que Deus vai deixar de ser Deus por causa dele. Então diz assim, né? Então, disse Saúl, 24. Então disse Saúl a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. Ele reconheceu, né? Pequei, porque eu transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saúl: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não seja mais rei sobre Israel. Olha só. O que uma desobediência leva a Deus a fazer sobre a vida de uma pessoa ao qual ele tinha levantado rei sobre Israel? Ao qual ele tinha levantado pastor, ao qual ele tinha levantado bispo, apóstolo, profeta, seja quem for. A desobediência vai fazer com que essa pessoa seja retirada do meio do povo de Deus. Mas Saúl continuou ainda algum tempo, como muitas vezes a gente sabe que tem visto pastores fazendo coisa errada, e continua por algum tempo. Mas a Bíblia diz que na casa de Deus não permanecerá aquele que vive da mentira, que pratica a mentira, que pratica o engano. Amém? Nós vamos ver aqui esse livro de Josué, só para mostrar para vocês o que eu estava falando. Josué no capítulo 1, se conseguir colocar. Josué no capítulo 1, no versículo 6
É um recado que Deus dá para Josué. Como dá para nós também a mesma coisa. Como deu para Saul também. E Saul desobedeceu a voz de Deus. Saul fez aquilo que ele achou que deveria fazer. Por isso que sempre dá errado na vida das pessoas. Até mesmo estando dentro das igrejas. Porque muitas vezes a pessoa não faz aquilo que Deus mandou ela fazer, que o pastor falou para ela fazer. Não, mas ela faz como ela acha que deve ser. E aí as coisas para ela não vão bem, não dão certo. Porque rejeitaram a palavra de Deus, assim como Saul também rejeitou. E Deus expulsou, tirou ele de rei, tirou ele do posto que ele tinha sido colocado, tirou dele o título de rei de Israel. E botou quem? Quem entrou no lugar de Saul depois? Davi. Davi assumiu o lugar de Saul. E Davi só fez coisa certa, é isso? Não, Davi também fez muitas burradas. Inclusive adulterou, mas ele se arrependeu daquilo que ele fez de errado e Deus continuou sendo com Davi. Amém? Por isso que quando há um verdadeiro arrependimento, Deus ouve e Ele nos perdoa. E aqui a Bíblia fala mais adiante, se nós começar a ler ali aquela passagem falando de 1 Samuel 15, nós vamos entender que o Espírito de Deus saiu de Saul e entrou um espírito de demônio em Saul. E aí, toda vez que Davi tocava a harpa, Saul sentia um alívio. E quando Davi parava de tocar a harpa, o demônio atacava com tudo em Saul, ele sentia dores. Ele era oprimido por aquele mal. Mas ele só estava passando por aquilo porque ele desobedeceu a Deus. Esse é o preço. O preço de uma pessoa que desobedece a Deus. É o preço que a pessoa paga por não obedecer a Deus. Amém? A Bíblia diz que aquele que conheceu a vontade do seu Senhor, que soube a vontade do seu Senhor, a Bíblia fala sobre isso, que aquele que soube a vontade de Deus, mas não fez, mas soube que era para fazer e não fez, a Bíblia diz que essa pessoa, por mais açoites, ela será castigada. Deus vai castigar? Não. Deus vai permitir que o mal toque na vida dela. Deus não vai impedir. Porque Deus ele não faz o mal, Ele apenas permite que o mal toque, Ele não faz nada, Ele não impede. Ele deixa que o mal toque na vida daquelas pessoas que são desobedientes a Ele, que são rebeldes à voz do Senhor. Então diz assim, Josué 1,6, diz assim a palavra do Senhor: sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Nos dias de hoje, é o pastor que faz isso na vida do povo que chega na igreja. Porque aqui, Josué tinha sido levantado para tirar o povo, para continuar levando o povo à terra prometida, que Moisés já tinha tirado do Egito, estava passando pelo deserto, e iriam agora atravessar o Rio Jordão para tomar posse das terras que Deus tinha prometido para eles, a terra prometida. Amém? Hoje, é o pastor que tem que fazer isso, por isso sempre dê ouvido, porque, como eu falei para a senhora semana passada que pegou o cajado e disse: senhora, é para te abençoar, é para te abençoar isso aqui. Dê ouvido, porque aquilo que a gente faz é para te abençoar, é para te abençoar. Aqui, hoje os pastores, bispos, seja o que for, estão como Josué estava, para abençoar o povo, como diz aqui, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra. Que o pastor vai fazer as pessoas na igreja vencer, vai fazer as pessoas sair do lugar de humilhação, vai fazer as pessoas que chegarem caídas, derrotadas, se erguerem, se levantarem, começarem a produzir, começarem a vencer, adquirir, prosperar, serem curadas de doenças, de enfermidades. O pastor é que vai fazer isso agora, como diz aqui, somente ser forte e corajoso, não é? Porque vai vir dificuldade, vai vir problema, vai vir guerras. E o pastor enfrenta guerras, enfrenta dificuldades, enfrenta tempestades, tudo. Mas Deus está dizendo para quê? Ser forte e corajoso, porque tu vai fazer esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, e ter o cuidado de fazer segundo tudo que está escrito na lei, que meu servo Moisés te ordenou.
dela não te desvie. Presta atenção só nisso, ó. Então somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado, para não errar, para não deixar de fazer, para não desobedecer. Cuidado em praticar toda a lei, guardar toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aí Deus fala assim, ó, dela Josué, não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tu possa ir bem e possa prosperar, e que possas ser bem sucedido por onde quer que andares. Por onde quer que andares. Quer dizer, tudo que Josué fosse fazer, se ele guardasse as leis de Deus dentro do coração dele, ele ia prosperar, ia dar certo, ele ia vencer. Tudo que nós guardar da lei de Deus, toda a lei de Deus que nós guardar dentro do nosso coração, isso vai ser para o nosso próprio bem, porque tudo que nós for fazer, segundo a vontade de Deus, segundo a direção de Deus, segundo as leis que estão em nosso coração, e Deus sendo conosco, nós vamos vencer todas as lutas, todas as batalhas. Por isso que Deus está dizendo para Josué, toma cuidado, Josué, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. Não faz coisinha, não sai fora, né? não sai do foco, não sai da fé, não sai da obediência. Coloca em prática todos esses ensinamentos, todas essas leis, guarda ela em teu coração e não te esqueça dela e cuida, para que tudo que tu for fazer, tu seja bem sucedido e prospere. Amém, gente? Isso é para nós hoje também a mesma coisa que Deus está dizendo. Se nós guardar as leis, nós vamos estar bem. Se nós guardar as leis, nós vamos receber as bênçãos que a palavra de Deus fala. Nós vamos estar por cima e não por baixo. A não ser cabeça e não cauda. Deus vai nos guardar na nossa entrada, na nossa saída. Nós vamos ser bem sucedidos no campo, também na cidade grande. Aonde nós for, nós vamos vencer. Aonde nós for, nós vamos vencer. Mas tomar cuidado com o que, gente? Em guardar as leis de Deus e não se desviar delas, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda, mas fazer exatamente como Deus determinou, porque nesse caminho vai vir muitas coisas para tentar nos desviar para a direita, muitas coisas virão para tentar nos desviar para a esquerda. Vai vir o adultério, vai vir a prostituição, vai vir o desejo da carne, vai vir o desejo de realizar os prazeres pecaminosos, os prazeres da carne, coisas que nós seres humanos temos uma inclinação para isso. É muito mais fácil para nós pecar do que fazer a vontade de Deus. É muito mais fácil para nós errar do que obedecer a Deus. Então tome cuidado, muito cuidado, porque virão coisas nesse caminho que vão tentar te tirar ou para a direita ou para a esquerda, para que tu não guarde as leis e não seja abençoado, não seja próspero e não seja um vencedor. Tome cuidado. Amém? Graças a Deus, em nome de quem? Do Senhor Jesus. Então aqui nós encerramos a pregação.